Boa noite. Queria dar as boas-vindas aos delegados e delegadas da Convenção do Bloco que já aqui estão, algumas com tanto sacrifício e esforço para chegar já, mas sobretudo, permitam-me, queria agradecer e saudar a presença amiga de todas aquelas e todos aqueles, e são tantas pessoas com ideias diferentes, gente de esquerda, gente de convicções, que aqui se quis juntar a este encontro internacional. Obrigado por estarem aqui, sentimos muito a vossa presença e apreciamos muito o vosso gesto e a vossa atitude. Este é um encontro excepcional. Eu, quando sair daqui, vou poder dizer que pela primeira vez estive num comício com legendas. E o facto é que ouvir falar grego, alemão ou castelhano e percebermos todos, porque falamos de um europeu que tem que ver com a luta social e com a preparação da greve geral, é um grande orgulho e é um momento absolutamente excepcional. Mas é excepcional também porque se deram conta de que os partidos, personalidades, frentes, movimentos da Alemanha, de Espanha, de França, da Grécia, aqui se fizeram ouvir, representam agora cerca de 10 milhões de votos nesta Europa e representam um compromisso fundo com a luta social que tanto cresceu no último ano na Europa. No último ano sentimos que havia luta por uma Europa unida, por uma Europa social, por uma Europa do trabalho, por uma Europa contra as discriminações, por uma Europa contra as desigualdades, por uma Europa que tem orgulho na palavra socialismo e que luta contra a troika, contra a recessão e contra a chantagem financeira. Dessa Europa ouvimos aqui vozes extraordinárias. A Gabriela Zimmer, que é do Partido da Esquerda na Alemanha e também, como sabem, presidente do Grupo Unitário das Esquerdas no Parlamento Europeu, falou-nos de uma Alemanha que é a nossa Alemanha e de uma Europa que é a nossa Europa, a que respeita aos povos, a que luta pela igualdade e a que luta pelo trabalho e a que luta pelo salário. Obrigado, Gabriela. É a primeira vez que o coordenador da Esquerda Unida, Caio Lara, intervém numa iniciativa que o Bloco de Esquerda ajudou a mobilizar. E quero agradecer-lhe muito por isso, porque a voz da indignação, a atenção que temos ao que se passa nas ruas de Madrid ou de Barcelona, ou que se passa na Galiza ou no País Basco, mobiliza-nos para a percepção de que a Península Ibérica começou a nascer. E quando tivermos a primeira greve geral ibérica dos nossos tempos, bem podemos dizer, desta Ibéria nós gostamos, aqui sentimos-nos bem, é nela que nos reconhecemos e é dela que faremos força, é a nossa gente. O Alexis falou-nos da luta por um governo de esquerda na Grécia e contra a barbárie da recessão. E o Jean-Luc Mélenchon, pelas palavras da Céline Menezes, que aqui está, trouxe-nos a mobilização de uma parte tão importante da esquerda francesa por uma Europa que rejeita o tratado orçamental, por uma Europa sensata, portanto, que se preocupa com as soluções e não com agravar os problemas. É, portanto, um encontro excepcional, pelo compromisso de responder ao capital financeiro, pelas convergências e por comunidades e redes políticas se fazem assim. Nós hoje temos aqui uma certeza. Há agora, como tem que haver, há agora, e aqui está ela, há uma esquerda europeia de esquerdas para a luta. E se a vida serve para juntar, aqui nos juntamos com esta certeza. Há uma esquerda europeia para começar esta luta pela Europa. Aqui estamos. E essa... Há 13 anos atrás, quando o Bloco de Esquerda se formou, tinha uma ambição, mudar a política. Mas respondia também a uma urgência, lembram-se desses dias magníficos, uma urgência que era uma resposta internacional pela qual começámos, contra a guerra da NATO nos Balcãs e em defesa de Timor, mesmo quando Timor
se enfrentava com a China, com os Estados Unidos e até contra a vontade do governo cubano. Essa independência foi ganha. A guerra não foi vencida. Mas foi essa esperança de uma luta internacional reconhecida dentro da Europa que provocou o primeiro impulso que juntou também o Bloco de Esquerda contra a globalização financeira. Fomos às primeiras eleições europeias, com Miguel Portas, disputámos e perdemos. Mas não fugimos, não desistimos. Percebemos, aliás, bem o que isso queria dizer. Saímos com confiança e entusiasmo, porque a coerência faz caminho, porque é preciso dar corpo à luta, porque as ideias fortes semeiam. E nós propunhamos nessa altura, como tantos dos nossos parceiros, aliados e amigos na Europa, 3 ideias fortes, 3 contratos, 3 ideias que semeiam força. Em primeiro lugar, combatemos a globalização realmente existente, a única globalização que se impôs, a globalização financeira de impérios que pirateiam o mundo e que fazem as fronteiras da desigualdade, dos ódios, das guerras, do militarismo e do imperialismo. Em segundo lugar, opusemos o europeísmo dos povos contra o federalismo dos poderosos. E bem sabemos agora, hoje mesmo, como é importante essa convicção e essa ideia forte. Não há nenhum federalismo nos livros que se aplique à nossa realidade. O federalismo realmente existente é da senhora Merkel, que no Parlamento alemão se arroga o direito de dizer que quer para si, para os seus, o direito de veto dos orçamentos nacionais contra os parlamentos e contra as democracias de cada um dos Estados da União Europeia. E por isso o europeísmo resgata a Europa, resgata a democracia e resgata o respeito pelos povos. Mas acrescentamos uma terceira ideia forte, que é preciso uma refundação constituinte contra as instituições que oprimem e as políticas que destroem. Chamámos-lhe uma Carta dos Direitos da Europa para todos e para todas. E assim continuamos. No texto fundador do Bloco de Esquerda, Começar de Novo, dizíamos: uma ruptura política com a lógica da construção europeia assente no mercado é o que define a esquerda. E é o que define a esquerda. Tantos anos depois, tantas crises, tantas recessões, tanta especulação, é nestas ideias fortes que nos enganamos, que nos encontramos. E, aliás, não nos enganamos nunca. Sabemos bem que o mercado financeiro é esse Deus autoritário que destrói e que governa, através da troika, do FMI, de Barroso, de Merkel. E quando ele nos oferece a arrogância do discurso do trono, Merkel, levantada naquele Parlamento a dizer mais 5 anos de austeridade, uma década tenebrosa para a Europa, 10 anos de sacrifício, de perseguição, de destruição. Sabemos o que quer dizer então esta austeridade por uma década, este castigo aos súbditos. Sabem que há 200 anos, quando Napoleão se sagrou imperador, Beethoven decidiu colocar em cima da sua secretária uma imagem de Brutus e rasgou uma dedicatória que tinha feito a Bonaparte da sua sinfonia A Heroica. Hoje podemos perguntar: onde é que estão os Beethovens da Europa? Dessa cultura insubmissa, dessa democracia irredutível? Quem toma nas suas mãos a resposta? Que povo é que se defende? E veremos esta semana, na semana que entra, a força dessa Europa que fala por todos, pela cultura e pela democracia. Quando Merkel diz que os países endividados a quem impuseram a dívida que faz mais dívida devem perder a soberania e, portanto, perder o direito dos seus parlamentos decidirem sobre os impostos, que é o fundamento do contrato da eleição, o povo só pode defender-se. E porque, como disse a Marisa Matias, o que nós hoje sabemos e o que dizemos ao povo português é que somos credores da banca alemã,
que quem toma emprestado a 0% e nos cobra a 4% são os agiotas, e que Merkel, que cá estará na segunda-feira, é intermediária de um negócio usurário, é uma assaltante e vangloria-se desse assalto. Segunda-feira, a Europa vai responder em Lisboa à visita da Imperatriz e à exibição dos seus apoderados e dos seus valetes. Disseram-me que a senhora Merkel se vai encontrar com o governo no Forte de São Julião da Barra. Eu lembro-me que houve um presidente norte-americano, e tanto protesto contra ele, que ele merecia muito bem, que veio a Portugal e chegou a falar perante o Parlamento, com o protesto de muitos deputados que lá estavam. Ela está refugiada em São Julião da Barra. É claro que para isso, reparem, São Julião da Barra é um forte que foi construído para impedir os piratas de entrar no Tejo. Quem é que imaginava que os piratas iam para dentro do forte de São Julião da Barra? Alguém imaginava? Se é para isso, podia ter mandado um postal ilustrado. Mas há uma forma simpática de ver as coisas. Enquanto a Merkel está presa dentro do forte com Passos Coelho e com Paulo Portas, a liberdade está nas ruas de Lisboa. E vamos fazer ouvir essa liberdade. Essa é a liberdade da Europa. É quem luta por todos. É quem vai à luta. É claro que Merkel tem uma virtude. E não me levem a mal por vos falar da virtude da Merkel. É que ela não esconde nada. Cada dia que passa é mais violenta e mais arrogante. E é por isso que eu posso perguntar, como o Bloco de Esquerda sempre tem perguntado, quem quer mais troika por mais tempo, esperando que a troika mais tempo seja mais suave, já olhou para a Merkel? Mais suave alguma vez? Cada dia será pior, cada dia será mais arrogante. E políticos realistas como nós somos, dizemos-vos que só democracia forte, só uma resposta forte é que pode defender a Europa. Quem votou um tratado orçamental para dar à Merkel todo o poder de controle sobre o futuro da Europa, não finja que não é nada com eles. Porque esse tratado vai exigir a Portugal não é 4 mil milhões de euros de cortes, é 2 vezes 4 mil milhões de euros de cortes nos anos da crise, da década tenebrosa, dos 5 próximos anos de sacrifício e de austeridade que ela, com esse poder todo, nos quer impor. Sempre pior a Troika. No ano 1, aumento de impostos, privatizações. Virá a TAP, já foi a EDP, já foi a REN, facilitar os despedimentos, sempre pior. Dançam sobre a economia sacrificada de Portugal, de Espanha, da Irlanda, da Grécia, da Itália e amanhã de outros países. Festejam o aumento do desemprego porque acham que o aumento do desemprego baixa os salários e desespera as pessoas. Eles sabem o que fazem. E no ano 2 da Troika estão-nos a dizer que querem um Estado novo. E por isso eu pergunto, há aqui alguém, ou há alguém neste país que queira mesmo um ano 3 da Troika? A nossa resposta e a força da nossa resposta é simplesmente porque há 2 soluções pelas quais nos batemos. E serei, como sempre o Bloco de Esquerda é, brutalmente franco sobre essas respostas. Há uma resposta que é uma esquerda unida, para uma Europa unida, para proteger o emprego de todos, contra a finança. Um Banco Central Europeu subordinado à economia, desvalorizar o euro, emitir moeda, controle financeiro, euro-obrigações, orçamento para o emprego. E essa luta vai-se fazer nas praças de Barcelona e de Madrid, de Paris, de Atenas e de Berlim. Se a vida serve para alguma coisa, é para juntar forças, como se vai juntar, como se está a juntar, estas esquerdas europeias. Com as suas vozes juntas para uma Europa social. E essa é a primeira resposta.
é a resposta da luta das raízes da Europa, de quem acredita na Europa, de quem quer a Europa das pessoas, do trabalhador, dos desempregados, de homens e mulheres, de gente precária, de gente que se levanta, porque nesta Europa todos têm direitos e o primeiro direito é controlar, vencer o capital financeiro, recuperar para a democracia o que tem sido roubado à democracia. Mas há uma segunda resposta. E a resposta é que nessa Europa unida nós queremos recuperar Portugal. Queremos reestruturar a dívida. Queremos fazer a única negociação honrada que nos é exigida. É a que defende o Portugal do trabalho, do salário e das pensões. Dos trabalhadores. O Bloco de Esquerda apresentou um programa para a reestruturação da dívida por isso mesmo. Ele continua a ser o único programa que está em discussão, o único programa desenvolvido que está em discussão na sociedade portuguesa. Mas tantas outras pessoas têm trabalhado tão meticulosamente, tão esforçadamente, para juntar a este consenso ideias novas de que a dívida que oprime e que destrói tem que ser vencida por uma política orçamental razoável, corajosa e determinada. E apresentámos para isso 3 propostas. Reduzir, impor a redução do pagamento de juros da nossa dívida a 0,75%, porque queremos poupar na despesa e no déficit os 4.750 milhões que estamos a pagar a mais, tirando a salários e tirando a pensões. Propusemos em segundo lugar a troca dos títulos por metade do seu valor em obrigações do Tesouro a 30 anos indexadas ao crescimento do PIB. A economia que vive é aquela economia que se defende. E, em terceiro lugar, exigimos o abatimento dos juros para que a dívida ao BCE e ao FMI seja já reduzida para metade. A única despesa em que nunca este governo mexeu é aquela que nós queremos atacar, porque é a única que não provoca desemprego, se ela for reduzida drasticamente. 9.000 milhões de euros é a solução para a vida de tanta gente. É investimento, é recuperação, é política pública, são serviços de saúde, são cuidados para as pessoas, é respeito pelas pessoas. E se me disserem, como nos dizem todos os dias, que é difícil, pois sabem a resposta. É difícil, sim, senhor. É preciso democracia forte, um povo forte, uma política forte, ideias fortes. É preciso um governo de esquerda que possa dizer à chantagem financeira, à Merkel e aos seus apoderados, que imporemos uma moratória no pagamento da dívida se não aceitam esta renegociação, para usar para o investimento, para as pessoas e para não cortar aos salários e às pensões aquilo que está a pagar em juros numa economia que está a ser destruída. Por isso vamos à luta. Teremos na próxima semana jornadas europeias extraordinárias. Na segunda-feira, este país que acorda responderá à Merkel. Serão muitos essa força que exigiu que se lixe a Troika para recuperar a Europa e Portugal. E na quarta-feira teremos uma greve geral. Greve geral ibérica, greve geral na Grécia, em Malta, em Chipre, com tanta luta que se lhe junta em Itália e em França. E como acabaram de ouvir, este é o nosso piquete pela Europa. Portugal, Espanha, Grécia, Malta, Chipre, Itália, França em greve é o piquete pela Europa. É a luta por todos. É estar ao lado de todos. É estar com todos. É estarem todos na luta. Porque a greve é a luta que faz a dignidade do trabalho quando o trabalho está a ser massacrado. Cá está. À esquerda na Europa. Há uma esquerda que defende trabalhadores e reformados. Há uma esquerda que defende os povos europeus. Há uma esquerda que defende um Mediterrâneo e que não se esquece o Saara Ocidental. Há uma esquerda que se opõe a todas as guerras e que quer paz na Palestina. Há uma esquerda que defende os imigrantes contra a extrema-direita, porque na casa da humanidade não há fronteiras que separem os direitos humanos. A esquerda que defende todos é a República Tricolor da liberdade, igualdade e fraternidade. É uma esquerda socialista, porque é uma esquerda europeia. É uma esquerda internacional.
E neste encontro excepcional que hoje temos aqui, dizemos a Portugal e dizemos à Europa que as esquerdas unidas estão prontas para a luta contra o terrorismo financeiro. É agora tempo de ideias fortes, de dias fortes, de noites calorosas. E há muito tempo que não nos sentíamos tão bem nesta Ibéria e nesta Europa que luta pelo emprego, pelo salário, pelas pensões, que sabe as suas prioridades, que luta contra a selvageria dos mercados. Na nossa Europa, não contamos nada por horas e, por isso, contamos tudo por convicções. E aqui está uma convicção. Se a vida serve para juntar, que se saiba e que se grite: há uma esquerda na Europa. Há uma esquerda na Europa. Boa noite, boa Europa.